Então vamos lá. Hoje a nossa primeira aula de fato, né, sobre mineração. Eu vou começar um pouco diferente do que é o habitual. Como eu falei para vocês, eu iria focar nesse curso mais a parte eh, prática do que teórica, tá? E a parte teórica, sinceramente, é a mesma coisa do que a gente vai aprender na estatística com nomes diferentes, tá? A maioria, na verdade, é com termos em inglês e tudo mais, mas a teoria é a mesma para tudo. Como eu expliquei para vocês, mineração ela é uma etapa de um processo maior. Então, aqui, ó, todo fluxo de um projeto relacionado à ciência de dados, ele tem essa etapa linear, tá? É onde você tem as fontes de dados, elas são divididas em duas partes, que são os dados eh, estruturados, como o banco de dados, tabelas, alguns tipos de arquivo, até em TXT também é bem comum, principalmente equipamentos de máquinas assim, em empresas. Eu vou mostrar para vocês depois que as próprias máquinas, a saída delas é um arquivo em TXT, e aí você já é estruturado, né? Às vezes é não estruturado também. Outras fontes de dados aqui, que são as não estruturadas, são, por exemplo, as redes sociais, dados que não estão formatados de uma maneira padronizada. O que quer dizer dados estruturados e não estruturados? Dados estruturados é tudo aquilo que segue essa lógica de estrutura, onde você tem nas linhas as observações, os indivíduos, os objetos de estudo, aqueles onde são observadas variáveis, e nas colunas você tem as variáveis, tá? Isso pode ser no Excel, pode ser num banco de dados, tá? Continuando, ah, os dados estruturados são todos que seguem esse padrão, tá? Então, o nosso objetivo é sempre trabalhar com essas fontes de dados, sejam estruturadas ou não estruturadas, convertê-las em um conjunto de dados que seja estruturado. E antigamente recebia o nome de Data Warehouse e Data Marts. Tá? Hoje em dia, com algumas empresas chamam isso daqui de Data Lake, tá? Mas é meio que confuso essa definição de Data Lake, porque o Data Lake não é de fato essa base. Essa base é uma base que passou por um pré-processamento usando as técnicas de ETL, que é extração, transformação e carregamento de dados.
que é Extraction, Transformation e Load. Essas técnicas de ETL que envolvem conhecimentos da área de matemática, estatística, ciência da computação e inteligência de negócios, é, é o conjunto onde a mineração de dados está inserida. Tá? Não que a mineração de dados faça só essa parte, tá? Mas a maior parte da mineração de dados é aqui. É, só que, só que como eu comentei com vocês na última aula, antigamente o pessoal fazia os algoritmos de data mining sem um norte do que você teria de resultados. Então, quando se trabalhava ainda com Big Data, geravam-se informações que às vezes nem eram úteis, né? Então, os algoritmos são pesados, são complexos e no final você nem sabe se aquela informação vai ser útil ou não. Então, a ideia é você seguir daqui, da parte analítica, para cá, para o ETL. E essa é a visão que eu tenho. Você precisa ter uma noção do que você quer. É claro que ah, a gente sempre vai tentar descobrir novas informações que estão além do nosso conhecimento sobre os dados, né, sobre o experimento aqui, o negócio. Mas a ideia é sempre evoluir para chegar nisso aqui. É a parte analítica, é de fato onde a gente usa os nossos conhecimentos de probabilidade, inferência, modelo de regressão, conhecimento de padrões ou machine learning. Tá? Então, sempre pensa em fazer o data mining como alvo isso daqui, a parte analítica. Tá? Porque, de fato, o que vai ser interessante como resultado é isso daqui. Muito foi feito de mineração pensando nisso daqui, em análise exploratória de dados. E foi quando surgiram os dashboards e web apps que eram focados em BI, que é Business Intelligence. E basicamente são esses algoritmos de mineração que retornavam em um front-end, que é a tela onde o usuário vê os resultados, mas só tinha um caráter exploratório. Você não conseguia fazer previsões, você não conseguia entender muito bem as relações entre as variáveis. Então, muita coisa. Tinha muita informação, mas você não tinha muita certeza sobre aquela informação, porque, como a gente já sabe em estatística, às vezes um resultado ele pode ser só presente na amostra e não necessariamente representar a característica da população. Então, a gente caía naquele mesmo problema de precisar de pessoas experientes em uma área analítica que conseguisse entender o que estava acontecendo aqui. Tá? O problema é que esse tipo de profissional ele é muito escasso no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, até alguns anos o Brasil era um dos poucos países que tinha o curso de estatística, né, como graduação. A maioria dos países, a estatística é um tópico de pós-graduação. Então, lá fora, até há uns anos atrás,
poucos anos atrás, não existia essa figura de estatístico, né? Só aqui no Brasil. Mas já mudou-se, né? Hoje já tem formações de graduação para cientista de dados fora do país, tá? E assim, como a gente, como dependia de um profissional muito específico para isso e escasso, é, isso era ruim, porque ficava o poder de decisão na mão de poucas pessoas, né? Assim como era o problema que eu comentei com vocês dos grandes executivos, né, da época da crise de 2009. Você precisava praticamente daqueles gurus de negócios, né, aqueles caras estilo Steve Jobs, né, que, que fingem ditar as regras de negócios. É, e você não. E isso é complicado, porque são pessoas caras, e aí você tem a componente humana, que é uma coisa difícil de se trabalhar. Então, a tendência do mercado foi evoluir para uma coisa mais autônoma e mais computacional. Então, daí surgiu, né, a ideia de você trabalhar com analytics, porque aí você tem, você transforma em medidas desses, você transforma os dados em medidas que vão dar suporte a uma decisão, e essa decisão pode ser compreendida e feita por pessoas sem um conhecimento tão forte sobre estatística e matemática, tá? Então, você abriu mais o leque de possibilidades. Isso quer dizer que mais pessoas e mais profissionais são capazes de tomar decisões com base nesses dados, né? Um, e o legal disso é que você não fica preso a um funcionário, por exemplo. Tem muitas empresas que eu já vi que dependem de um funcionário-chave. Se aquele funcionário-chave sair, a empresa simplesmente acaba. Isso não pode ocorrer, né? Qualquer empresa ela tem que funcionar independente de qualquer pessoa, seja do dono até o último funcionário. Tá? Não existe pessoa insubstituível. Então, essa é a ideia por trás de toda essa construção dos dados. Então, o que a gente vai mirar é justamente seguir essa mesma temática. Vamos construir algoritmos, conhecer como construir infraestruturas de dados, sejam elas oriundas de dados dos dados organizados aqui, né, e e os não, ah, usando o nosso conhecimento e técnica de programação aqui nessa área de ETL, que é a nossa área de mineração. Então, vou começar com um alvo que a gente pode resumir toda a estatística é, então, uma coisa aqui que dava para desenhar, mas a gente pode resumir toda a estatística nisso daqui, ó. Y é igual a uma função de x. Se a minha f for uma combinação linear de x,
e mais uma variável aleatória, eu tenho um modelo de regressão. Se essas minhas variáveis x mais essa variável aleatória, essas variáveis x forem autocorrelacionadas no tempo com y, eu tenho uma série temporal. Se y é uma variável do tipo não numérica, né, for um grupo, uma variável identificadora de um grupo ou uma classe, eu tenho um problema de machine learning ou de reconhecimento de padrões. Se eu desconheço a quantidade de y's que eu de valores que y pode assumir, sendo que y é uma variável qualitativa, né, uma variável que assume uma representação de classes, eu tenho aqui toda a parte de análise de agrupamento ou clustering. Tá? Então, se y de é o tempo de sobrevida de um determinado indivíduo ou objeto, e x são informações sobre esse indivíduo, eu tenho um modelo de análise de sobrevivência. Se x são todas variáveis numéricas e y uma variável contínua, eu tenho um modelo de regressão. Se x for uma variável qualitativa, eu tenho um modelo de análise análise de variância. Se x for variáveis numéricas e não numéricas, eu tenho um modelo misto. E o erro aleatório que a gente tem somando aqui dentro, somando essa função, uma variável aleatória, se essa variável aleatória tiver distribuição normal, então eu tenho, por exemplo, modelo de regressão normal. Se ela tem distribuição beta, então eu vou ter um modelo de regressão beta. Se eu fizer uma transformação, se y for uma variável qualitativa, a minha variável aleatória somando f de x for... basta ser uma variável aleatória. Se eu calcular a probabilidade de y, fizer uma razão entre a probabilidade de y assumir um valor sobre 1 menos a probabilidade de y assumir esse valor, se eu tomar o logaritmo disso, eu tenho um modelo exponencial, né? Um modelo logarítmico, que é a de análise de dados categorizados. Tá? Então, voltando, se eu tenho esse y uma variável qualitativa, e eu coloco aqui a probabilidade de y ser igual a um número, a um valor, né, que y assume, sobre 1 menos essa probabilidade, eu tomo o logaritmo natural disso, eu tenho um modelo logístico. Então, toda a estatística ela está representada por essa expressão. E o que essa expressão ela quer dizer? Essa expressão quer dizer que eu tenho y como função de x. Então, o que significa isso? Existe uma relação entre x e y, e essa relação é dada pela função f. Então, nosso objetivo como estatístico é descobrir quem é essa f. E aí, como eu falei, ela pode ser várias coisas. Tá? Nós procuramos sempre uma relação linear entre x e y. Ou seja, y e x é dada dessa forma, como está aqui, uma combinação linear de x. Por quê?
Quando a gente tem combinações, uma relação linear entre duas variáveis, é quando eu tenho a maior relação, uma relação mais forte entre duas variáveis. Isso significa que pode ser que uma influencie na outra, ou pode ser que elas tenham uma relação muito forte. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho é que se x for uma variável fácil de observar e y for uma variável difícil de observar, eu consigo fazer previsões para y com base em x. Por exemplo, x é o peso da pessoa e y é uma taxa de glicose aqui da pessoa, um daqueles testes mais específicos para diabetes, por exemplo. O que é mais fácil observar? O peso da pessoa ou coletar o sangue dessa pessoa, fazer uma análise laboratorial e chegar ao resultado de Y? É mais fácil a gente observar X. Então, por exemplo, se eu tenho observações de X e Y, eu consigo encontrar uma função f na qual eu consiga fazer, a partir de um X observado, previsões para Y. Então, a gente tem dois objetivos na estatística. Entender a relação entre duas variáveis por meio de f e usar f para fazer previsões para uma variável aqui, no caso y. Então, basicamente, o curso todo é isso. Tá? Ciência de dados é exatamente isso. Só que, é claro, eu tô resumindo muita coisa, né? Porque a obra, cada pedaço disso daqui é um mundo, é um mundo quase infinito, né? De possibilidades. Você tem aqui um modelo de regressão, existem diversos modelos, técnicas diferentes para se obter estimação de parâmetros, outras não têm parâmetros, tá? Você pode ter uma metodologia inferencial clássica ou bayesiana, tá? Então é um mundo de coisas aqui dentro. E na aula de hoje a gente vai focar uma estrutura linear entre duas variáveis. Então, essa estrutura é algo desse tipo. Aqui nesse exemplo eu tenho uma variável que é a distância do voo que um avião vai percorrer, e aqui a capacidade de carga disponível para ele. Então eu não sei qual é a capacidade de carga disponível para ele, mas eu consigo saber a distância do voo, porque o voo é programado. Eu sei que ele vai do ponto A ao ponto B. Então, com isso, é mais fácil observar a distância que ele vai percorrer do que ficar colocando lá várias capacidades diferentes e tentar encontrar qual é a real capacidade dele. Então, não é o ideal. Então, o ideal é a gente já tem algo construído, algumas informações prévias, que são esses pontos aqui, essas bolinhas, esses círculos pretos, e eu crio uma relação entre essas duas variáveis que vocês conseguem ver, e à medida que o comprimento aqui do voo, né, a distância do voo, ela aumenta, a minha capacidade de carga também aumenta, né, a capacidade de carga disponível aumenta. E elas aumentam, e essa relação que a gente chama de diretamente proporcional,
ela é uma relação quase que linear, tá? Essa distância entre entre a bolinha e a reta que vocês estão vendo é justamente a componente aleatória do experimento que a gente trata. Como nós tratamos de experimentos probabilísticos, então nunca uma variável vai ter uma relação perfeita com a outra. Se ela tiver uma relação perfeita, aí já não é mais um experimento probabilístico, já é um experimento determinístico, coisa que a gente viu lá em AED. Então, justamente essa flutuação em torno dessa função, que está aqui em vermelho, é, é a nossa característica probabilística do experimento. Tá? E o nosso objetivo qual é? É buscar o valor de A e de B que eu tenho a melhor aproximação, né? A menor distância entre as bolinhas e a reta. Porque se a gente tem a menor distância, a gente pode fazer previsões mais assertivas. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês devem ter visto lá em AED, como uma medida que é o coeficiente de correlação, né? Na verdade, é uma correlação linear, tá? Podem existir outros tipos de estruturas não lineares, mas para a gente o que interessa agora, né, no momento, são as lineares, porque justamente são as relações mais fortes entre variáveis. Tanto que a gente usava isso daqui, ó, quando eu tenho um coeficiente de correlação próximo de 1 ou de -1, então a gente tem uma correlação forte. Significa que a relação entre x e y é mais próxima de algo linear. Então, o que a gente vai mirar na aula de hoje é exatamente isso daqui. Ó. Eu vou reescrever y como sendo uma variável e vai multiplicar por uma constante angular, a variável x, e somar com uma constante linear mais um erro, que é uma variável aleatória. Isso daqui é chamado de modelo de regressão linear. No caso, como eu só tenho uma variável, o nome dele recebe regressão linear simples. Mas quando eu tenho mais de uma variável, que é o caso que a gente vai trabalhar, é o modelo de regressão linear múltiplo. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer? Se ele é um modelo linear, então a gente tem que procurar relações lineares entre essas variáveis. E aí vem um conceito importante que isso vale para qualquer método, tá? Seja regressão, seja machine learning, que é o conceito de variável resposta e regressora. No caso da área biológica e de saúde, a variável resposta recebe o nome de variável dependente e da regressora variável independente. Isso. Tá até escrito aqui. Tá escrito e eu tentando me lembrar. Então, assim, a variável resposta é a variável de principal interesse. Na prática, ela é a que tem um custo tanto um custo financeiro quanto outros tipos de custo. Por exemplo, em indústrias em que você testa, por exemplo, durabilidade de equipamentos, de componentes. Ao final do experimento, você tem o componente ou o produto destruído. Então, você tem um custo
é destruído aí, né, do, do objeto. Por exemplo, na, em estudos da área de saúde, você tem como objeto de estudo, em geral, células ou tecidos sintéticos ou até mesmo animais, né? Então, muitas vezes leva o, a, a morte, né, desses animais e dessas células. Então, você tem esse custo também. Então, esse custo faz com que essas variáveis sejam muito difíceis de se prever. Tá? Por exemplo, um caso que a gente está acompanhando bem, né, pela primeira vez, eu acho que na era moderna a gente está tendo um acompanhamento em massa em relação à ciência. A gente vê aí o, que, o que a gente espera, que é a imunização em relação ao vírus, o SARS-CoV-2, né? E isso as variantes, né? Que agora tem um problema das variantes. A gente não sabe qual é o período em que o indivíduo adquire imunidade, por exemplo. Se eu ter a doença e sobreviver, eu adquirir imunidade, a gente não sabe. Se a gente toma vacina, a gente tem imunidade? Sim, mas por quanto tempo? Para quais variantes do vírus? Quais, quais, são quais são os níveis de intensidade da infecção que eu vou ter mesmo vacinado? Então então a gente viu, por exemplo, nos jornais que alguns grupos eram selecionados para fazer estudos preliminares, né? Por exemplo, tem pessoas que já foram vacinadas desde novembro do ano passado, que era o grupo de pessoas que estavam participando dos experimentos. E com base nas informações desse experimento, foi possível concluir que a gente tem uma segurança para tomar a vacina. Foi através desse grupo que a gente sabe que é reduzido para zero a chance de internações ou de óbitos após a vacinação e adquirir a imunidade, né? Não é só vacinar, não é só vacinar e tá tudo bem, não, tá, pessoal? Tem, tem que haver uma resposta do nosso sistema imunológico para a criação de anticorpos, né, para aquele vírus. Tanto que ocorreu aí vou até dar um pause que isso daqui não tem nada a ver com a aula. Então, além de tomar a vacina, você tem uma janela ali de imunização, né? Tanto que é esse o termo, janela de imunidade, né? Que é o tempo em que você toma a vacina e o tempo que você adquiriu a imunidade, né? Que seu sistema imunológico conseguiu reconhecer e produzir defesas para aquele vírus. Em geral, leva de 15 ou mais, então é uma variável aleatória. Ali com média em 15, tá? Então, assim, dentro desse contexto, não havia vacina suficiente para a gente testar na população inteira. E também como esse tipo de experimento apresenta riscos, né? Riscos para as pessoas, porque algumas pessoas vão vir a falecer em decorrer de qualquer medicação, tá? Ocorre em qualquer medicação. Desde as mais bobas, desde camarão até
e remédios mais fortes assim. Então, voltando aqui. Então é por isso que a variável resposta. Então, essas variáveis que são difíceis de se observar, então elas são as variáveis respostas. Porque a gente quer um interesse nelas, tem interesse nelas, e a variável regressora, justamente as covariáveis, né, variáveis que são ali na prática mais fáceis de se observar ou que têm uma relação com a variável resposta, e elas têm custo e dificuldade, né, de serem observadas, serem mensuradas menor. Então, por exemplo, no caso que eu estava falando da vacina, até a imunização, período adquirir ou não imunidade ao vírus. Essa é a nossa variável resposta. A regressora pode ser tomar a vacina ou não, né? Por isso que nesses testes existem o efeito placebo, onde um grupo toma placebo e outros tomam um medicamento. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso no jornal. Tá? É para justamente comparar se o efeito, né, da imunização é um processo natural do corpo ou foi, de fato, o processo de imunização foi decorrente dali do medicamento proposto, né, no caso a vacina. Pode ser também os fatores importantes que ficou famoso agora o termo comorbidade, que são características do indivíduo que podem mudar o comportamento probabilístico de uma variável. Por exemplo, em indivíduos que têm a comorbidade, o vírus ele tem um comportamento distinto, mais agressivo, a probabilidade, o risco, né, de óbito é maior e tudo mais. E enquanto pessoas não sem comorbidade ou com um sistema imunológico, seja decorrente da genética dessa pessoa ou de bons hábitos de saúde, pode ter influencia no comportamento do vírus e o vírus passa a ser menos agressivo, tem um risco menor de óbito, tá? Então tudo isso. E o que é interessante da gente levar em relação à diferença entre variável resposta e variável regressora é justamente aquele problema que nós tínhamos lá de mineração de business intelligence no início. Os algoritmos retornavam um monte de coisa que não interessava e a gente não tinha direção nenhuma do que fazer. Né? Então hoje não, hoje o que a gente trabalha tem um objetivo, tá? E a gente define as variáveis que vão ser as importantes para cumprir esse objetivo. Tá? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, aumentar o faturamento, então o que eu vou analisar? Eu vou analisar as minhas despesas, o meu custo, o meu investimento, eu vou analisar o comportamento de mercado, vou analisar um monte de coisa. Era diferente de quando surgiu o Big Data, que todo mundo estava empolgado, né? Tanto que era colocado todas essas coisas. Não, coloca aqui como está o mercado financeiro, coloca aqui dentro dessa caixinha
comportamento dos nossos clientes, a vida deles no Instagram, coloca tudo aqui, quantas janelas você tem na frente da sua casa. Depois eu conto essa história da janela, que é interessante. Coloca aqui as minhas despesas, os meus custos, quanto eu estou investindo e ver o que sai daí. Não é assim. A gente tem que ter. Essa caixinha que jogavam tudo lá é o que o pessoal gosta de chamar de Data Lake. Que é um lago onde tem todos os dados estruturados e não estruturados. Mas isso daí, esse Data Lake é um conceito de população que a gente já conhece no curso. Tá? Então, voltando à gravação. A gente vai começar com essa parte de modelagem de um modelo de regressão. Tá? Tenho aqui uns passos. Segue. Primeiro, identificar a variável resposta regressora, ajuste de modelo, análise diagnóstico de resíduo, interpretação de resultados. O foco do nosso curso é basicamente essa primeira etapa, tá? Definir quem é a variável resposta e regressoras para construir um modelo. Então, o que a gente vai fazer é pegar todos os dados, todas as fontes de dados e fazer um pré-processamento dessas informações, estruturar e construir esse data mart aqui, onde esse data mart é nada mais que um conjunto de dados onde a parte analítica, né, do projeto, que é você chegar a inferência e tudo mais, no nosso exemplo aí, a regressão, você chegar com um modelo matemático e probabilístico e conseguir extrair informação útil com base no data mart. Vocês podem estar pensando, a gente perde informação por conta do ETL, que o ETL pré-seleciona variáveis? Não, porque o ETL e isso daqui são uma coisa só. Antes, o ETL, que era a mineração de dados, não se falava com isso. Na verdade, eram coisas distintas, tá? Não existia esse fluxo. Cada um fazia o que queria, né? Até hoje, por exemplo, até um tempo atrás existia isso, que era, por exemplo, os algoritmos de deep learning, que os algoritmos de deep learning, eles foram construídos não para minerar dados, eles foram construídos para minerar redes neurais. Então, assim, as redes neurais são, como elas têm, como elas são autônomas, elas criam neurônios independente da programação, elas criam automaticamente, que são os hidden layers, né, que são aquilo que a gente não vê na programação inicial. Então, os algoritmos de rede neural, eles são muito eficientes, tá? Eles são muito eficientes mesmo. Só que algumas pessoas queriam saber como é que ele identificava tal coisa. Então, por exemplo, se eu sei que a pessoa tem mais dinheiro por causa do número de janelas lá na casa dela, como é que eu sei que ele está fazendo isso? Então aí foram construídos algoritmos de deep learning que era para justamente minerar em cima das redes neurais. Por isso o nome deep, né, de aprendizagem profunda, né, porque você vai lá na rede neural e sabe o que ela está fazendo e aí você traz de volta essa informação. Mas também usou a mesma técnica em cima dos dados, né? Então meio que voltou a era
a era do data mining, né, que o pessoal sai atirando para todos os lados. Mas hoje não, essas coisas têm que se comunicar, tá? Então, não é um trabalho totalmente linear, existe um fluxo de trabalho aqui. Na verdade, é o fluxo que nós temos naturalmente no método científico, que é, primeiro, elaboração das hipóteses científicas, dois, experimentação, ah, três, a parte de teorização, né, onde você vai propor teorias, leis, modelagem estatística, probabilística, matemática, o que for. Tá? E isso é um ciclo. Com base nessas novas conclusões, essa teorização, com base nessas conclusões, a gente acaba propondo novas hipóteses científicas, né? Porque a gente está tendo evidências de outras coisas. Então você vai criando mais hipóteses científicas, consequentemente criando mais experimentos, levando a nova teorização, nova conclusão, e o ciclo não tem fim. Tá? Então, o mesmo que nós aplicamos no método científico é aplicado aqui na prática, né, nessa área de análise de dados, né, de ciência de dados. Então, o ETL e a parte analítica, elas estão sempre conversando e não é uma coisa tão direcional como está ilustrando aqui, né? Fez o ETL, eu nunca mais eu vou voltar para cá, não. Chego aqui, eu vejo que está faltando uma variável, ou então tem alguma outra coisa, tem algum outro fator que está influenciando no meu modelo que não é essas variáveis que eu estou observando, e aí a gente vai aqui e coleta informações de novo até achar esses fatores. Tá? Então, assim, eu vou carregar um conjunto de dados aqui no R, eu fechei. Ele está na pasta já do curso, para vocês verem. Ele já está aqui na pasta do curso, aqui em datasets. Então, exemplo 1. Eu vou carregar esses dados no R, mas uma das, uma das, uma das primeiras etapas que eu tenho que fazer aqui é que o R ele já deve se alimentar dessa estrutura aqui, ó. Ou pelo menos um dado estruturado. Tá? Então, existe uma fase de ETL antes de eu carregar no R. O prim... e, e primeiro porque tem algumas coisas que são características da função ou da linguagem de programação, que é, por exemplo, o uso de vírgula para decimal. A gente não usa vírgula no R, a gente usa ponto. E, por exemplo, eu tenho células aqui que estão vazias, né? Então, no R, para que eu diga que um determinado valor não está disponível, a gente usa o NA, tá? Então a gente faz uma pré-análise disso daqui, tá bom? É claro que essas coisas simples hoje o R já faz automático, então a gente não precisa mais ficar
fazendo isso na mão, né? Quando a gente importa aqui um conjunto de dados, é, eu esqueci, aquilo era um Excel, né? Não é um Excel. Vamos de novo. Aqui. Aqui é legal que agora ele já transforma, né, as células que estavam em branco e ele mesmo põe o NA. E, inclusive você pode substituir o NA por outras coisas, tá? Eu vou colocar NA como NA mesmo, deixar o que ele está programado aí. Você pode escolher o número de linhas ou pular o número de linhas. Mas vê que ele já carregou aqui os nossos dados. Ah, inclusive ele faz a transformação de vírgula para ponto. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas ele já faz essa conversão automaticamente. Então não precisou dar trabalho nenhum para a gente. Ah, no aumento dos dados. Não. É, não dá para mostrar que ele trocou ponto por a vírgula por ponto. Mas ok. Ahn, bom, então nós temos aqui ó, variáveis, tá? Esse conjunto de dados eu gerei, então não tem nada de interessante nele, tá? Ahn, aqui a y eu identifiquei como sendo essa variável que assume valor a e b, só que ela tem um problema, é que tem a como a maiúsculo e a minúsculo, e vocês sabem que o r ele identifica isso como coisas distintas. Mas tudo bem, a gente não vai mexer com isso agora não, porque o nosso objetivo é um modelo de regressão. Então, eu vou escolher a variável x2 como sendo a regressora, até porque ela é a única contínua aqui. Mas num exemplo melhor, a gente teria uma variável tivesse é, mais lógica ser a resposta. A primeira coisa que a gente faz é analisar essa variável resposta quanto à distribuição probabilística dela. Porque, voltando aqui no modelo,
Aqui, y, ela é uma combinação linear de x, e x pode ser uma variável aleatória ou não. Tá? E essa outra variável aleatória y, e aqui, tá? Esse é grego aqui. Então y é uma variável aleatória. Em geral, y tem a mesma distribuição desse ezinho. Tá? Então a gente precisa saber qual é o comportamento de y, um comportamento probabilístico, para que a gente tenha uma ideia de qual distribuição a gente vai assumir que esse e tenha. Então, para isso, a gente precisa da nossa boa e velha análise exploratória de dados. E aqui, basicamente, a gente tem que identificar alguns tipos de comportamento. Um é se tem outliers. Outro é se eu tenho subgrupos. Outro é verificar se eu tenho assimetria. E o outro é se eu tenho alta variabilidade. É a mesma coisa do que heterocetais. Não. Idade. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa é olhar essas três coisas. Quer dizer, quatro. Essas quatro coisas, elas definem qual é a distribuição mais adequada para o meu conjunto de dados. Tá? Lá na minha pasta eu tenho eu coloquei uma pasta recente, que é mini cursos, e tem uma introdução à ciência de dados aqui, tem mais aulas. Lá tem esse eu acho que é esse slide, que é da aula 5, onde eu uso o histograma para a gente analisar alguns comportamentos de algumas variáveis, alguns tipos de distribuição. Vocês podem até usar os códigos aqui, que tem umas coisas em ggplot2, tá, que é legal de vocês usarem. Eu não vou usar no curso ggplot2. Primeiro porque eu não lembro mais como usa. Basicamente esse é o motivo, tá? Professor, Oi. o senhor vai liberar os... Então, voltando aqui, existem os comportamentos e padrões, né, de uma distribuição. E basicamente o nosso objetivo é usar as medidas estatísticas e gráficos para tentar entender qual é de fato esse comportamento da nossa variável, né? Descobrir qual distribuição seria mais adequada, né, para aproximar dessa minha variável. Aqui tem umas questões teóricas muito
muito importantes que vocês precisam saber, tá? Eu sei que não é o objetivo do curso, mas é importante que vocês saibam isso. Primeiro, nenhuma variável tem distribuição. Somos nós que impomos uma distribuição para ela, tá? Então a gente não diz assim, a variável, essa variável peso tem distribuição normal. Não, isso não é verdade, tá? A distribuição de uma variável é sempre desconhecida. O nosso trabalho é construir outras funções que aproximem do comportamento probabilístico dessa variável. Tá? Mas a gente nunca vai saber qual é a verdadeira distribuição dessa variável. Tá? Professor, mas tem aqueles testes que a gente faz para saber se tem distribuição normal ou não. Ok, tem esses testes. Mas o teste, ele é um teste que vocês vão ver lá em não paramétrica. Eu acho que alguns já que estão aqui já fizeram não paramétrica. Mas esses testes eles são chamados de testes de teste de aderência ou é teste de suavização. Acho que é teste de suavização. É que você compara um modelo proposto com os dados, né, que estão sendo observados. E aí vê se os dados eles estão se aproximando do mesmo comportamento probabilístico daquele modelo proposto. Então, quando a gente faz o teste, por exemplo, de Kolmogorov-Smirnov para ver se tem distribuição normal, ou de Shapiro-Wilk para saber se tem distribuição normal, o que na verdade nós estamos testando é se os dados eles têm um comportamento parecido ou aproximado da distribuição normal. Então não é que ela tenha distribuição normal de fato. Tá? A segunda coisa, não existe distribuição de probabilidade da população, tá? Então não tem como dizer, esses dados vieram de uma população normal. Não, não existe. População não tem distribuição, tá? Porque quando você conhece a população, você já sabe qual é o comportamento dela. Então você não tem mais como fazer probabilidade, tá? Você já sabe todo o comportamento dela. Se eu já sei todos os resultados possíveis, como é que eu vou querer saber qual é a probabilidade de tal coisa acontecer? Não, não tem necessidade, a gente já conhece todos os resultados possíveis. Então, não existe. É claro que existem argumentos matemáticos mais que demonstram isso, tá? Mas entendam isso, porque isso é importante na hora que vocês forem escrever ou comunicar sobre algum resultado, né? Tem, tem que ter bastante tem que ter bastante cuidado com o que vocês escrevem, com o que vocês falam, porque pode ser ruim de forma profissional para vocês, tá? Inclusive, por exemplo, para quem faz bobagem em estudos que são divulgados no TRE, por exemplo. Peraí que agora travou tudo. Voltou. No TRE, existe uma multa de 100 mil reais pro estatístico responsável pela, pela pesquisa, tá? Então, aquelas pesquisas eleitorais, se você fizer alguma coisa errada, você pode pegar um processo aí e de levar uma multa de até 100 mil reais. Então, voltando, o que a gente vai fazer é tentar comparar os resultados que a gente tem lá daquela variável com algumas dessas distribuições. Aqui nesse slide eu coloquei algumas que são bem populares, né? Por exemplo, as distribuições triangulares, distribuições simétricas, como a normal, T-student, Cauchy, tem uma infinidade de outras distribuições.
Tem distribuições com caudas longas, né, que acomodam outliers, como uma TADE Student em relação à normal. Eu tenho as distribuições assimétricas com caudas longas. Eu tenho distribuições simétricas e assimétricas não negativas, ou seja, para variáveis que não estão definidas na reta. Eu tenho distribuições para variáveis que estão definidas no intervalo 0,1, por exemplo, como uma beta, né, que é ideal para quando o nosso objetivo, o nosso y, é a variável resposta é uma probabilidade. E essa distribuição ela é muito legal porque ela tem muitos comportamentos malucos aqui. Ela pode ser simétrica, como vocês estão vendo aqui, ela pode ser assimétrica à direita, à esquerda, ela pode ter um comportamento exponencial, tanto à direita como à esquerda, ela pode ter esse comportamento que antigamente a gente chamava no curso de curva da banheira, porque parece uma banheira, né? Mas na verdade é uma curva de sobrevivência. Tem também a distribuição uniforme em um intervalo na reta. Tem as misturas de densidades que junta todas aquelas coisas lá com, uh, com um distanciamento na locação entre essas densidades. Né? Então tem uma infinidade de coisas. Então, nosso objetivo é verificar aquelas questões. A primeira coisa que a gente faz sempre é dar uma olhada nos dados, nas medidas básicas, né, de estatística descritiva. Ele colocou de a função summary, ela. Fiz besteira. A função summary, ela, em um conjunto de dados, ela faz ela aplica as principais estatísticas de medida e de posição. Não vai ficar legal não, vai ter que ficar daquele jeito. Só mais uma tentativa. Não, tá, vai ficar assim mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o mínimo dela é 65, o máximo 99, então a amplitude está entre esses dois valores. A gente tem a média aqui muito próxima da mediana, que isso significa que provavelmente eu não tenho outliers e nem assimetria, tá? Você vê aqui a distância entre os quartis para a mediana é 2, e aqui a distância do primeiro quartil para a mediana é 3. Então, essas distâncias entre quartis pode ser grande ou não, isso vai depender da variabilidade. Mas se for grande, então eu tenho um pouco mais de assimetria aqui para a esquerda, tá? Do que para a direita. Mas como a minha média e minha mediana são praticamente valores iguais, então é bem provável que isso não seja oriundo de uma simetria. Talvez um leve outlier aqui, o candidato natural esse 65, que é o menor valor, então é bem provável que
Na verdade não, né? Porque não indica outlier não, porque os métodos de é, a mediana e os quartis, que são as, as estatísticas separatrizes, elas não são influenciadas por outliers, né? Então realmente é um provável deslocamento maior para a esquerda, uma provável assimetria. Tá? Grupos não dá para a gente enxergar por aqui. Basicamente, só dá para enxergar. É muito difícil enxergar por aqui, mas só dá para enxergar mesmo com uma análise gráfica. A simetria e outlier dá para enxergar. Alta variabilidade só fazendo a análise mesmo. Então vamos pegar aqui, fazer logo desvio padrão, Y. Como tem NA nessa variável resposta, ele ainda carrega nesse formato estranho, tá? Ah, isso daqui é uma outra estrutura de dados, não é um data frame. Eu nem sei que tipo de estrutura é essa, na verdade. É um data frame, mas com lista, não é uma coisa legal, não. É interessante que vocês trabalhem com data frames, tá? Posso transformar aqui em um data frame usando a função s.dataframe. Agora sim, ele tem a estrutura de um data frame, então fica mais fácil de se trabalhar. Bom, só para a gente lembrar uma coisa do. Aqui tá, vocês podem ver que tem NA, tá? Só para a gente lembrar uma coisa em relação ao R, a programação, é que os data frames eles admitem é, mais de um tipo de dado, né, nessa matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui dados numéricos, eu tenho aqui dados que não são numéricos, tá? Isso só é permitido em data frames. Em matrizes, não. Ou é só número ou é caractere. Nesse caso, por conta da hierarquia dos dados, o R transformaria todos esses números em caracteres, tá? Porque os caracteres têm mais alta prioridade aqui nos dados. Então, por exemplo, se eu chamasse aqui um x sendo as.matrix, então olha aqui, ele transforma automaticamente tudo em caractere por conta de ter um caractere, tá? Agora se eu fizesse assim, ó, menos a última coluna, que é a 7, né? Aí os meus dados continuam numéricos, então não há alteração, tá? Então tenha esse cuidado. Outra dica importante que eu dou para vocês, sempre que forem trabalhar com um conjunto de dados que são um data frame, separem uma matriz só com os valores numéricos, tá? No caso aqui eu criei esse x maiúsculo como sendo todas as variáveis numéricas
os meus dados, tá? Isso é porque as variáveis, desculpa, as operações é, entre data frames são mais lentos do que operações entre matrizes, tá? Então é sempre bom você trabalhar quando for fazer cálculo, né? Qualquer tipo de cálculo em cima dos valores de variáveis numéricas, transforma em matriz antes. Esses dados aqui são pequenos, então não tem problema, mas a gente tem outros conjuntos de dados ali maiores que vão dar problema. Um, aqui o que eu estou fazendo é o coeficiente de correlação, que é o desvio padrão sobre a média. Eu multiplico por 100 para ficar algo como se fosse uma porcentagem. Então eu tenho 4,75%, então esses dados têm baixa variabilidade. Então a gente já tem bastante informação para para esses nossos dados, né? Uma que provavelmente não tem outlier, grupos a gente não sabe, assimetria também não, alta variabilidade também não. A parte boa de não ter uma alta variabilidade para um modelo de regressão é que cadê? Aqui. Não ter uma alta variabilidade significa que essas previsões vão ser mais próximas da linha, tá? Por conta de que essa variável tem ela é mais homocedástica, ou seja, ela tem observações mais parecidas umas com as outras. Então é bem provável que ela tenha uma estrutura parecida com essa daqui, tá? Tem uma alta dispersão. Quando você tem uma alta dispersão, é um problema porque se uma daquelas variáveis que você está trabalhando não for aquela que está influenciando no teu modelo naquela variância, aí você vai ter que voltar nos dados e tentar procurar qual é o fator de estar fazendo perturbação no modelo, tá? Inclusive, eu tenho uma história. Eu, deixa eu pausar aqui. Então, voltando. Então, a gente viu que aqui o coeficiente de variação é 4%, então é uma baixa variabilidade. Então, não é algo que a gente vai se preocupar. A outra parte que a gente vai analisar são dois gráficos. São dois gráficos interessantes para se ver isso. Um aqui é o Blocksploit e o outro o histograma. São gráficos que você já conhece. Existe a função par junto com o argumento mthrow, onde você particiona um ambiente de de gráfico, tá? E aí você consegue colocar dois gráficos em um só. Então vou, por exemplo, colocar no primeiro o boxplot, o meu y aqui. E no segundo eu vou colocar um histograma. Colocar uma corzinha só para não ficar muito feio.
Então vamos lá. Aqui nós juntamos as informações que tivemos com os da, da média e da mediana e a gente vai ver o que realmente está acontecendo. Primeiro, antes a gente não achava que tinha outlier, aqui já está indicando alguns possíveis outliers. Mas tenham calma quando forem concluir. Tá bom, Emerson. Pode ficar à vontade. Depois eu vou colocar no YouTube e você assiste por lá. Ahn, então aqui não tinha outlier, aqui aparentemente tem. Não façam, não concluam de imediato que essas bolinhas que ficam fora dos limites do boxplot são de fato outliers, tá? Não é assim que se identifica outlier, mas eles são candidatos, tá? Você sempre se refere a eles como candidatos outliers, possíveis outliers, tá? Mas no caso são só valores discrepantes dos demais. Primeiro que o boxplot ele é construído para distribuições simétricas, tá? Tanto que tem uma versão do boxplot para dados assimétricos. No próprio R tem isso implementado. Então é interessante usar aquela outra. Mas eu vou lembrar do código, eu falo para vocês, que eu não me recordo. Então, diferente da conclusão que nós tivemos com os valores aqui das estatísticas, então a gente tem sim candidatos a outliers. Olhando para o histograma, a gente não tem grupos, mas a gente tem uma possível assimetria à esquerda, tá? Percebam que, por exemplo, a distância aqui do primeiro quartil para a mediana está maior do que da mediana para o terceiro quartil. Então, provavelmente isso se decorre a uma assimetria. Se a gente olhar aqui para o histograma, você vê que tem uma discrepância em torno da queda aqui da curva para a esquerda em relação à direita, tá? A esquerda ela é mais, ela está sendo mais alongada, né? Mais suave em relação à direita, que é uma queda mais brusca. Então a gente tem uma possível assimetria à esquerda. Então a conclusão que a gente chega aqui é que é melhor usar um modelo de regressão assimétrico para analisar esses dados. Tá? Vamos fazer uma análise usando uma distribuição simétrica só para a gente ver qual seria o problema disso daí. Né? A função LM ela serve para gerar um modelo linear de uma distribuição. A padrão aqui é a normal, tá? Mas ele faz para outras distribuições também, eu acho. Não, é só normal mesmo. Só, só normal. Agora sim, eu vou usar aquele, aquele, aquela matriz X, tá? Vou colocar aqui para eu lembrar. Então, a nossa variável de interesse que era... Ah, tá. Antes disso, tem uma parte mais importante para se fazer. E é uma análise univariada.
E a gente vai para uma análise dimensional. Para saber se realmente as outras variáveis têm algum tipo de influência sobre a variável resposta. O que a gente concluiu aqui dessa análise univariada em relação à variável resposta é a resposta ela, ela tem uma distribuição que precisa ser assimétrica e com eu gosto de chamar de flexível, tá? Mas o termo que o pessoal mais usa é caudas pesadas. Uma distribuição, a distribuição dela tem que ter essas características. E não tem necessidade de ser uma mistura de densidades, né? Porque não tem grupos. Se eu tivesse grupos, eu trabalharia com mistura de densidade. Tá. Essa foi a conclusão que a gente chegou, agora de análise bidimensional. Primeira coisa que a gente olha é o coeficiente de correlação, tá? Então, faz o coeficiente de correlação chamado... Aqui tem o método de Pearson, tem o método de Kendall e de Spearman. O padrão do R é o Pearson, tá? Então... Ah, tá. Aí tem os problemas do NA. Então, vamos tirar essa função aceita, o NA remove. Não é um argumento. É agora que a mineração entra em jogo. Eu preciso tirar os NAs, eu preciso calcular esse coeficiente de correlação. O problema é que eu tenho NAs nele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar todos os objetos que tem um NA, tá? Como é que a gente faz isso? A gente usa a função is.na para saber se um determinado objeto tem ou não, ele é ou não um objeto do tipo NA. E aí ele vai me retornar uma matriz assim, ó, de true e false, true e false. Mas eu não quero isso, eu quero saber quais são as linhas que tem NA que eu quero excluí-las. Então a gente usa a função which e ela retorna a posição numa matriz ou num vetor no qual essa operação lógica é igual a verdadeiro. E ela tem o segundo argumento dessa função é para ou ele retorna como vetor ou para uma array. No caso, a matriz é uma array de dimensão 2. Então, segundo argumento, eu vou colocar true, ele vai retornar isso. Então, eu tenho aqui todas as linhas onde eu tenho NA. Pode ser que eu tenha linhas repetidas, tá? Pode ser que eu tenha linhas repetidas. Então, o que a gente vai fazer? Vou chamar isso aqui de índice. E esse índice é essa matriz. Eu vou pegar aqui só as linhas, que eu vou chamar de row.
Só que row não é o caso, tá? Mas pode ser que... Ah, não, tem sim, ó. A 62, ó, se repete 2 vezes. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, e eu preciso só dos valores únicos, a gente usa a função unique, onde ela transforma um vetor em... Ele retorna só os objetos, só os valores únicos, né, desse vetor. Então, quando eu pedir aqui a row, eu vou ter, né, todas as linhas, e dessa vez eu não tenho 62 repetido. Tá? Então é uma forma simples de você detectar os NAs. Ah, então aqui eu vou criar uma outra matriz, que eu vou chamar de matriz. Eu tô sem criatividade, vou chamar de 2, tá? Um x2 que vai receber o x dessa forma, sem as... Agora sim, né? Agora sim não. O que aconteceu? Ah, é menos elas. Eu tenho que remover aquelas, né? Então é menos iRow. Pronto, agora toda a minha matriz ela tem todos os valores numéricos, e aí eu vou conseguir calcular a correlação. Ah, aqui a gente tem um impasse. Em geral, ah, estatísticos mais experientes, eles não dizem para... Não é ideal você remover dados que tenham NA, tá? Não é interessante. Porque existe uma metodologia que é para dados faltantes. Tem regressão com dados faltantes, que é chamado de missing, tá? Tem para dois tipos que a gente encontra muito, que são os dados faltantes e os dados censurados. Ah, que são dados que não são a realidade, né? Então, existem modelos para tratar essas duas informações. Então, não é interessante você remover no modelo final, no modelo de regressão, esses dados com missing, tá? Que é uma outra informação que a gente vai adicionar aqui na, no nosso possível modelo, é que ele vai ter que também ter, ele vai ter que trabalhar com dados faltantes. Que é uma outra metodologia inferencial totalmente diferente, tá? Mas como aqui eu só quero a correlação e eu só quero ver se existe algum tipo de correlação, aí faz sentido é, a gente fazer essa remoção, tá? E uma coisa que eu vou falar para vocês fora Então é isso, vou ter a gravar, tirei os missings e agora eu posso calcular a correlação dos meus dados, e aí já consigo ter uma ideia da relação entre as variáveis. O que eu quero é a minha correlação com a variável x2, então eu vou pegar só a linha 2 para a gente analisar. Ela não tem uma relação muito boa com x1, nem com x3, nem com x4, nem x5, nem x6, ou seja, meu modelo já está furado, porque ele não tem relação nenhuma. Agora vamos ver como é a relação entre as outras variáveis, né? Todas as relações. Para isso a gente faz um
um gráfico do tipo pareado aqui, um pairs. Vou usar o x2, tá? Para não ter o problema dos NAs. E aqui rola até uma segunda análise. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, você vê que x2 não tem relação nenhuma com nenhuma outra das outras variáveis, tá? Você vê que algumas outras variáveis têm uma relação, então, de repente fosse interessante explicar uma variável pela outra, estabelecer uma relação entre uma e outra, você poderia colocar aqui, tá? Mas não tem nenhum tipo de relação. Uma outra coisa que é interessante é você cruzar esses dados com as variáveis qualitativas. Lembra que lá nos meus dados originais, ele tem uma variável qualitativa que é y. Então a gente pode usar y para ver se essa variável qualitativa ela tem algum tipo de influência nesses dados. Só que lembre que o y ele tem um A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Geralmente essas coisas são decorrentes de erro de digitação, tá? Então a gente faz uma mudança nisso daqui, uma transformação nessa variável. Eu vou chamá-la de classe, um C maiúsculo, para não ficar igual um objeto do R. O nome da função. Estou travado. O upper. Tá aqui. Tem a to lower, que transforma todos os caracteres em minúsculo. Tem a to upper, que transforma tudo em maiúsculo. E aí eu vou transformar essa variável dessa forma, onde todos os A's vão ser maiúsculo e o B também. Só para a gente ver aqui como está funcionando. Pedir aqui um unique class. Só tenho a e B e o NA, né? Pedir um exemplo. Aí não, eu tinha os mais de um, né? Então agora tá correto, tá? Uma outra coisa interessante é você transformar esses variáveis que são do tipo identificadora em fatores. Então eu venho aqui com a função s.factor e transformo isso num fator. Tá? Agora sim, a gente vem para cá. É claro que eu tenho que tirar os índices que são que tem NA, tá? Vou fazer isso.
Só colocar o menos iRoll que eu já tinha. Opa. Ué. Ah, tá. É porque não são as mesmas linhas. Aqui tá um problema. Ah, como eu usei o x, que estavam só as variáveis numéricas, para tirar o NA, existia também NA na classe. Então, o que eu tenho aqui é um problema de... Eu preciso fazer uma interseção entre duas bases de dados, que são distintas. Ah, as linhas de x2 que eu removi, os NAs, não necessariamente são os mesmos objetos de classe, tá? Então, o que eu preciso é que essas duas coisas estejam relacionadas. É, então, eu vou colocar o... Vamos fazer o seguinte. O iRow são todos os índices que ficaram de fora. É, nrow de x é a quantidade de linhas que eu tenho. Se eu criar um vetor com todos os índices x, e, e desse vetor eu remover todos aqueles que eu identifiquei que na matriz X tinha NA, colocando o iRow aqui, eu vou ter todos os índices que não têm NA, certo? Com isso, eu consigo fazer a correspondência aqui no class, porque eu vou pegar todos que correspondem ao... Todas da variável class que corresponde a não ter NA, tá? Mas ainda assim pode ocorrer o problema de no class ter um NA mesmo nesse outro grupo, tá? Que não tem NA no X. Eu só levei em consideração umas variáveis. Ó. O que aconteceu aqui? Eu ainda tenho NA. Então a gente vai fazer um novo filtro disso daqui. Eu vou pegar agora uh, só para a gente não perder a identificação, mais de um. Meu ID 2 vai ser as classes 2. Tá bom aí, Carol. Até mais. O ID 2, ver quem daqui é NA.
Eu pedi um diferente aqui, vou colocar uma exclamação. Ele vai perguntar quem não é NA, e aí ele vai me retornar quem não é, e isso vai ser o que eu quero. Agora sim, eu posso usar a id 2 tanto no X2 quanto no Class 2. Aqui só para a gente ver se está tudo certo. Vou ver a dimensão do X2, do novo X2, 327, e o tamanho de Class 2, também 327. Então tá certo. Fez né, a correspondência entre os objetos e dos dois, das duas bases de dados. Por isso que é interessante que você tenha em uma base de dados uma variável que seja a variável que a gente chama de chave, né? A variável chave, chave de identificação, que é uma que tem os números das linhas, onde esse número da linha ele é um valor único. Então só pode existir aquele valor em uma linha, porque aí fica fácil de você fazer esse tipo de manipulação. Agora, se você não tem, como é o nosso caso aqui, aí você tem que recorrer a todos esses recursos, né, de análise. Pronto, agora eu consigo fazer o pairs e usar aquela variável para identificar a possível influência dessa variável nos nossos dados. E aí eu vou colocar assim, é, ela vai ser, ela vai corresponder à cor vermelha quando for A e a cor azul quando for B, tá? A gente vê o resultado disso. Então a gente, olhando para esses dados, a gente chega à seguinte conclusão: não existe relação entre as variáveis, quer dizer, entre a variável de interesse, que era o x2, né? Não existe uma relação. Existe sim uma relação entre x3 e x4, x3 e x5, x4 e x5, tá? Você vê uma relação quase linear aqui entre x3 e x4. Aqui existe uma correlação, mas não é uma correlação nem linear nem não linear, é uma correlação em termos de variância. É, quando o valor delas aumenta, né, dessas variáveis, quanto maior é o valor das duas variáveis, maior é a dispersão dos dados. Quanto menor são esses valores, menor é a dispersão dos dados. Aqui no x4 com x5 é a mesma coisa. Quanto maior o valor, maior é a amplitude dos dados, consequentemente, maior vai ser a variabilidade ao longo que esses valores vão crescendo. Eu vou parar por aqui, eu já tenho 1h50 de aula, e na próxima aula a gente vê como construir esses gráficos para detectar relações lineares, não lineares e esses tipos de relação
que influencia na variância. E aí a gente se vê na quarta-feira. Bom, quarta-feira tem outra aula assim.